imensos, lindos e maravilhosos do meu almoço, do jantar e do café da manhã. Bora lá, meus mansos, lindos e maravilhosos. Deixem seus queijinhos pra mim aí nos comentários. Bora lá fazer aquela análise linda, maravilhosa e marotástica de Beastars, manos. Bora lá. Porque tudo já começa com Louis Tabacudo Senpai recebendo um relatório sobre as amostras de Guinness que ele mandou para análise. O Louis está brincando de Beastars não remunerado e percebe que o Guinness não tem nada demais aparentemente, porque os componentes que estão fazendo os carnívoros pirar tecnicamente são comida, né? Que são restos de herbívoros, marfim, café extraído do cocô de um civeta, ou seja, são produtos que em qualquer análise laboratorial vão passar batido, é a droga perfeita, tecnicamente falando. E com isso, o Louis sente uma fisgada na perna. E me perdoe, mas porque eu vou ter que contar alguns spoilers do episódio passado que eu não analisei. O negócio de Magrelinho basicamente foi numa festa patrocinada pelo Yahya, levou uma bala do Melocoton e agora tá entre a vida e a morte no dia de hoje. E ele vê a imagem do Legoshi segurando a perna dele. Enquanto isso, a Shishigumi vai dar uma prensa nas dançarinas da putaria, porque afinal de contas, elas deixaram. Desculpe. Um penetra entrar na festa. Esse penetra atrapalhou o chefe, levou um balaço, foi carregado. E aí eles tinham a missão de matar as duas, mas como bons amigos de Viadão Bonito, permitiram que eles escapassem, né, manos? Eles têm palavra, porque prometeram ao Louis cuidar delas, então vão deixá-las escaparem. E quem que me aparece nessa hora nos corredores do mercado ilegal? O Louis, mesmo sabendo do seu acordo com a Shishigumi que seria morto caso fosse encontrado ali, e o Viadão Bonito encontra os leões viadões bonitos e se encontram. E como bons viadões bonitos, é hora do confronto. O Viadão Alfa contra os leõezinhos beta. Me parece um título para um bom hentai daqueles, sabe, daqueles que... vocês entenderam, né, maninhos? E com isso, o Louis Senpai vai desafiar o cara. Atira, mete a bala. O cara literalmente tá apontando uma arma pra ele, ele tá incentivando a atirar. Só que, é claro, ele erra o tiro e, né, manos, tenta cobrar ali a promessa que Silvio Celio mataria, mas não matou. E era a hora da troca de chifres do Luiz. Só que os chifres caem e eles ficam com dó dele e decidem não matar na hora. E com isso, ele e a Shishigumi vão ter uma reunião meio esquisita. Cara, essa cena deles se abraçando é muito linda, maravilhosa. Sério, é o puro suquinho de amor gay. Ai, a violação será hoje entre quatro. Né, manos? Não, né, manos? Seria melhor se fosse, mas... O Louis vai à sede da Shishigumi, eles percebem que o Louis está se metendo onde não deve, sobre o cocôzinho do civeta, e vão até arrumar o contato do cara pra ele, porque eles respeitam o Louis como chefe, porque o Louis os respeitava, ele até mostra, eles ficam até chocados de ver a perna dele, e ele que não me abra a boca, que foi o Legoshi, porque esses leões são bem capazes de matar o Legochão se descobrirem, né, manos, a realidade dos fatos, mas não vão. Só que mais uma vez a Netflix matou a adaptação do mangá, manos, porque muitas participações do Legoshi e da Shishigumi foram misturados. Cara, a Netflix cagou com a adaptação do mangá. Não que um anime seja obrigado a ser uma transcrição literal de tudo que o mangá tem a oferecer. Eles choram a perda do seu antigo líder, e ele repara que os leões da Shishigumi estão bem magros e que agora eles são permitidos comer carne só 2 vezes por mês. O Melon é um idiota, psicopata, maluco. Ai, cara,
Pensa num ser odiável. Ai! E ele chega para o jantar, e o jantar ele quer oferecer a carne de outro leão para si mesmo, para eles. Cara, eles querem que o cara quer que eles cometam canibalismo. Ele é o Coringa versão furry. E cara, já pira porque percebe que eles estão escondendo algo no melocotão. E cara, coitado do leãozinho fofo, ele meteu o garfo na mão dele, ficou o torturando para que ele revelasse a verdade. E o chefe tentou engambelar ele, até que um assume que comeu carne de veado do mercado vermelho, tá mostrando os chifres do Lois para tentar fazer ali um mini álibi. Conseguem driblar o melocotão, idiota babaca das ideias, e ele se manda, né, manos? E eles percebem que, cara, a Shishigumi tá numa enrascada. E o Lois vai perseguir as informações. E Legoshão Senpai levanta na cama do hospital, achando que tá tudo bem, lembrando que levou um balaços de melocotão. E foi pro chão, bem doidão, malucão. E, cara, tem uma das visões mais aterrorizantes para muitas pessoas, de ver o próprio corpo, cara, porque isso que é mais ou menos o que acontece quando você desencarna, né? Sua carapaça mortal fica e tu vaza. Só que nesse mundo, né, manos? Ele vai ter um pequeno reencontro com a sua mãe morta, que é lá Obi-Wan Kenobi das ideias, vai dar um encontro barra reencontro com o filhote que ela abandonou. E mais uma vez a Netflix caga com a adaptação, porque, né, manos? Essa conversa é um pouco mais sentimental no mangá. Eles ficam numa sacada de prédio, parece. Mas aqui foi dentro da imagem da casa onde eles cresceram. E vemos um pouco da história dos dois. Vemos o Yahia encontrando o seu amante lagartão, que tá, cara, em silêncio. Não tem o que falar, né? O Yahia botou o neto dele em um super perigo. Ele não tem espírito nessas horas, mano. E tá numa emergência com um parente entre a vida e a morte. Cara, você não tem espírito nem pra responder nessas horas. E, infelizmente, digo isso por experiência própria. Nem quero saber, manos. E com isso vemos parte da história da mãe do Legoshi sendo explicada, que o Gosha comeu a mãe dela, fez elas, e ela era uma linda lobinha, que inclusive era modelo, ela era muito tchutchuquinha, macetável e tudo mais. Só que, entretanto, porém, por todas as vias, né, manos, tudo que é bom dura pouco. E ela descobre, cara, uma manifestação dos genes de lagarto. E ela vai, meio que o pelo vai cair em algumas áreas do corpo. E ela vai revelar escamas na parte de baixo. E ela já surta numa espiral de paranoia alucinante, se refugiando no quarto. E aqui, mais uma vez, eles nos privaram de muita coisa, porque no mangá, a mãe do Legoshi se trancou num quarto e só atentava pro filho ao enfiar a mão através de um buraco na parede pra acariciar a cara do Legoshi. Cara, essa cena foi muito suavizada no anime. E com isso, Legoshi, na noite que a mãe dele ia se suicidar, porque sim, ela desistiu da vida, manos, e ela dá aquele abraço. Mano, essa é a cena mais pesada, ai, que você verá hoje, manos. Ela dá um abraço final nele, tenta dormir um pouquinho grudadinho com ele, só que o Legoshão tava acordado e não quis ferir a mãe, olhando pra ela, mas ele se encantou, ele babou pelo pelo dela, pelas escamas, ele queria encostar a bochecha na bochecha dela. Achou lindas as escamas de mamãe. E ela fala, uma fala que não existe no mangá, que se talvez ele tivesse falado com ela, talvez ela não tivesse matado. A covardia do Legoshi na versão do anime atrapalhou ele salvar a mãe, que infelizmente foi de arrasta pra cima, como ela mesma lamenta. Ela não pode voltar a viver, mas ele pode, e pode corrigir os seus próprios erros barra defeitos, né, manos?
meio que fazendo as coisas sérias. Ele quer ficar com a Haru e fala que os filhos dele provavelmente vão ser assim, mas não acho que a combinação de lobo e coelho vai dar algo muito bizarro. Não como no caso dela. E ele vai ao cemitério da mãe, dá uma uivadinha pra lua, enquanto, né, manos? Termina o episódio de uma forma bem pesada, dramática, com Ghost e Afa sendo feito de bobo e deixados para lá no hospital. E deixa o like, manso, se inscreve e liga aí o sininho da notificação. Só volte para mais, seus tetós.